Um tipo que eu odeio é o sujeito que sabe tudo, mas não entende nada. Vou explicar o que é isso. É aquele sujeito que é uma enciclopédia. Ele decorou um monte de informações, ele leu um monte de coisa, mas ele não consegue transformar aquilo numa visão pessoal dele. O pessoal dele é um pouco redundante, né? Se é pessoal, é dele. Mas no meio dos cinéfilos tem muito isso. O sujeito que você fala um filme, ele sabe quem fez a fotografia, o nome do elenco inteiro, outros filmes daquele diretor, em que ano foi feito, e blá blá blá, mas ele não tem nenhuma observação pessoal interessante para fazer daquilo. Então ele fica só uma enciclopédia. Né? No momento que você tem Google, esse sujeito pode desaparecer. Você não precisa conversar com ele. Ele é absolutamente inútil. Né, Biri? Lá vem Biri querendo aparecer. No meio do rock tem muito isso também. Loja de rock, que é um lugar em extinção. Aqui no Rio de Janeiro, só no subúrbio tem uma ou outra loja de rock, mas é um lugar que está morrendo, quase não tem. Em São Paulo tem muito, né, na galeria do rock. Loja de rock você encontra muito essa figura, que é um cara que sabe tudo, todos os nomes de todas as bandas de heavy metal, todos os projetos paralelos. E aí, quando ele encontra um outro cara assim, eles travam um diálogo que eu chamo de duelo de fãs, duelo de enciclopédias. Fica um cara de um lado falando, pô, e o projeto tal, do cara, do vocalista da banda tal, caraca, muito foda. E aquele disco tal, pô, eu descobri o disco tal, e aí eu fui ouvir o disco blá blá blá, e aí, caraca, muito foda. E não tem nenhuma ideia interessante para trazer para aquela conversa. E aí, sempre que eu falo desse assunto, eu lembro de um amigo meu da faculdade, o Matheus, que era um cara que não tinha visto zilhões de filmes, não era um cara exibido que falava, citava filmes que ninguém conhece, filmes obscuros, clássicos. Era um cara que gostava de filmes pop, assim, filmes banais que todo mundo conhece, tipo Instinto Selvagem. Ele adorava Instinto Selvagem. Essa luz que entrou foi Biri, que deu uma porrada aqui na cortina, né, Biri? Aí entrou um pouquinho de luz. Mas ele adorava Instinto Selvagem e ele fazia uma análise de Instinto Selvagem que era interessantíssima. Ele via coisas ali, tanto dos personagens, como no jeito de filmar, no roteiro. Ele via umas coisas ali que eu nunca tinha parado para pensar e que me transformavam, de certa forma. Eu pensava naquilo e pensava cinema a partir daquilo de um jeito interessante. Me dava ideias depois para escrever coisas. E era Instinto Selvagem. Então, eu acho que no final das contas, esse cara chato, que gosta de tirar uma onda, qualquer assunto que você fale, ele cita milhões de coisas e ele decorou, é um cara bom de memória, mas não é inteligente. A gente faz muito essa confusão de cultura com inteligência. Óbvio que o ideal é ter os dois, eu não estou aqui falando que cultura não é importante. Mas ser uma enciclopédia só faz de você um chato e não um cara inteligente.